Oi, eu sou o Bruno e eu acho que desde a queda do Muro de Berlim, essa cidade mesmo assim continua dividida, porque você pode vir para Berlim, que é divertida, que é artística, música techno, jovem, cosmopolita, você pode vir para Berlim, que lembra muito de toda a história do nazismo, do que aconteceu aqui. E eu decidi fazer os dois, então a gente vai conhecer um pouco da história, chorar, sofrer, depois se divertir, mas primeiro vamos chorar. Voltando para 1919, basicamente deu muito ruim para a Alemanha na Primeira Guerra e o Tratado de Paz obrigou eles a ficar sem exército, a perder parte do território, eles tiveram que pagar indenização também. Por isso surgiu alguém para unir as tribos germânicas, como foi Hitler. Ninguém parou ele porque as pessoas pensaram, menina, pior que tá, já não fica. Ele disse que ia salvar a economia lá em 1929, quando a Alemanha já estava toda quebrada. Então ele se tornou primeiro-ministro com apoio de boa parte dos alemães e começou a demitir funcionário negro, judeu, depois deixar estéril quem tinha doença hereditária, matar pessoa com deficiência. Com a ajuda do Goebbels, o ministro da propaganda, ele começou também a fazer alguns anúncios ridicularizando os judeus e daí as pessoas começaram a acreditar. Começou também a censura. Aqui nessa praça teve a primeira queima de livros que não iam de acordo com os ideais nazistas. Essa placa que diz: aquilo foi somente um prelúdio. Onde se queimam livros, queimam-se no final também pessoas. A Segunda Guerra começou em 1939 com o Hitler querendo expandir o nazismo e começando pela Polônia, que tinha um grande número de judeus. E é aqui que fica o campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos mais de 1 milhão de pessoas em só 5 anos que isso aqui funcionou. Auschwitz não era pra ser só uma prisão pros judeus, porque as prisões já estavam lotadas, e as pessoas eram enganadas com uma proposta de emprego incrível, delas traziam tudo que elas tinham pra cá, vinham de trem, e cada prédio do complexo tem um tema, depois que virou museu. Esse aqui é o que mostra as provas do crime, é o mais chocante, tem quase 2 toneladas de cabelo, que eram vendidos pra indústria têxtil, tem próteses, sapatos, malas. De fato, eles trabalhavam numa fábrica de armas, mas era de forma forçada e até morrer. A 3 quilômetros daqui fica Auschwitz II, Birkenau, que é o campo de extermínio, onde tinham as câmaras de gás. As pessoas tiravam a roupa pra tomar banho no fosso, mas quando elas entravam, eram trancadas e intoxicadas por um pesticida. Daqui cabiam 800 pessoas, mais ou menos, e em só 20 minutos, todo mundo já tava morto. Mas essa não era a única forma que eles morriam. Alguns eram levados também pra celas que tinham pouca ventilação, daí eles morriam de fome, eram fuzilados, faziam parte de experimentos médicos bizarros. E bem próximo do campo ser descoberto, os alemães começaram a destruir tudo pra tentar esconder os crimes. É claro que a Alemanha, sendo a protagonista de 2 guerras mundiais, muitas coisas foram destruídas, como por exemplo o portão de Brandemburgo. A estátua que tá lá em cima, por exemplo, que era de 1795, hoje é só uma reprodução. O Palácio do Reichstag, que é o prédio do parlamento de 1894, também foi bastante danificado durante a Segunda Guerra. Só que antes disso, teve um incêndio aqui, um mês depois que o Hitler foi nomeado chanceler, que fez ele ganhar ainda mais força. Ele fez com que o presidente decretasse estado de emergência, e isso significa que a maioria dos direitos humanos também foi suspensa. Então as pessoas não podiam fazer manifestação, a imprensa não tinha mais liberdade de imprensa. Mas a gente percebe que a Alemanha não quer que tudo o que aconteceu na época do nazismo seja esquecido. Por exemplo, onde tem esse museu aqui, ficava a sede da polícia secreta do Hitler, a Gestapo, e hoje o prédio tem uma coleção de fotos e textos que conta toda a história do nazismo. Outro local é o Memorial aos Judeus Mortos da Europa, que são esses blocos de concreto de tamanho diferente. Eles simbolizam a confusão de um sistema que perdeu contato com a razão humana, segundo o criador. E pela rua dá pra encontrar essas pedrinhas no chão, feitas por um artista plástico, que quando a gente se inclina pra ler, é como se fizesse uma reverência às vítimas. E foi onde tem hoje esse estacionamento aqui, que antes era o bunker secreto do Hitler, que ele se suicidou com a esposa em 1945. O lugar foi totalmente destruído e até 2006 as pessoas nem sabiam onde que ficava o bunker, porque o governo tinha medo de que esse lugar fosse cultuado por quem ainda acredita nos ideais nazistas. Mas todo mundo sabe que Hitler, na verdade, fugiu pro Mato Grosso e casou com uma mulher negra, onde vive até os 95 anos, em Nossa Senhora do Livramento. Mas a gente ainda não tá na parte divertida do vídeo. Isso aqui é o que restou do Muro de Berlim e hoje ele tem pintura de mais de 100 artistas, e aqui era onde ficava dividido, depois da Segunda Guerra, a Alemanha, a parte comunista da Rússia, e do outro lado a parte capitalista dos Estados Unidos. Não sei qual é qual, mas daí tu pesquisa aí que também não vou fazer tudo pra ti. E pelo chão onde ficava o muro, a gente encontra essas plaquinhas indicando. Tá, e agora é a parte divertida do vídeo. Alexanderplatz é uma das maiores praças de Berlim, onde ficam alguns pontos legais, como o Urania Uhrzetor, que é um relógio com horário de vários lugares do mundo, a Fonte da Amizade Internacional e a Torre de TV, com 368 metros de altura, que você pode subir pra ter uma vista de 360 graus da cidade. A subida pelo elevador só leva 40 segundos, e daqui dá pra ver também a Catedral de Berlim, que foi construída em 1905 e é um dos principais monumentos da cidade, junto com o Obelisco da Vitória, que foi inaugurado em 1873 para comemorar as conquistas do Reino da Prússia, que é um dos principais estados alemães antes da unificação do Império na época. Aqui tem uma estátua no topo da deusa da Vitória Militar, de 5 metros, toda esculpida em bronze, e dentro tem um museu com miniaturas de monumentos de outros países. Aliás, legal.
Aliás, são 180 museus espalhados pela cidade e agora eu tô aqui na Ilha dos Museus, que é uma ilha onde ficam os museus. Aqui no Museu Pergamon tem um monte de portão, como esse do Mercado de Mileto, que foi feito de pedra no século II e que dava acesso ao mercado da cidade de Mileto. O portão de Ishtar, que é de 575 a.C., foi a oitava porta do lado norte da muralha da cidade da Babilônia. Já o Museu Bode abriga uma grande coleção de bodes e cabritos e outros mamíferos equestres. Mentira, inventei essa palavra. Aqui tem coisa desde o início da Idade Média, tem moeda, medalha de várias épocas, também tem artefato do fim da Antiguidade. Já o novo museu tem artefatos das culturas pré-históricas, egípcias, da Idade Antiga, por aí vai. Pega ali e vai. Com uma coleção de papiro e de arte egípcia. São artefatos que vão desde 4000 a.C. Aqui que fica o busto da rainha do Egito Nefertiti, que é descrita como a mulher mais bonita do mundo. As cores dela ainda são originais, mas a sala que ela tá não pode tirar foto. Usei um zoom, usei artifícios pra conseguir. Aqui também tem o chapéu de ouro de Berlim, que é um cone de ouro de 1000 a 800 anos antes de Cristo. Era tipo um calendário que eles calculavam as mudanças do sol, da lua pra prever eclipses lunares. Nossa, a menor ideia como que era feito isso com esse negócio, mas daí pesquisa aí também, tem tempo. Esse é o Pergamon Museum? É o News Museum. Esse? É. Menina, não é que não era nenhum dos... Era o Alts Museum, que é um museu antigo, que a gente nem ia visitar, mas só percebeu que tava errado depois que tava 1 hora lá dentro. Mas vale a visita também. Várias coisas antigas, pra tu ver. Berlim também tem umas coisas fofas, tipo esses ursos coloridos que estão pela cidade toda. Parece que o negócio de urso veio de um guerreiro 1000 anos atrás que conquistou Berlim, sei lá. É meio que um mascote da cidade. E aqui o símbolo do semáforo também é diferente, porque em 1961, um psicólogo disse que as pessoas reagem melhor quando o sinal é mais simpático. Daí super virou um símbolo da cidade. Tem loja com produtos desse bonequinho. Porém, eu vou te dizer que eu fiquei confuso na hora de atravessar a rua. Não é culpa do bonequinho, é que não tem faixa de pedestre. É só 2 listras que tu anda dentro. Daí até eu descobri isso, eu achei que eu tava atravessando errado o tempo todo. Foi a primeira vez que eu fui num pub crawl também, que é onde a galera se reúne pra conhecer os bares, vai de um bar pra outro. A gente tá indo no metrô e daí assim, se o nosso órgão for roubado, é porque a gente teve órgão roubado e acontece. Vamos de metrô, trem. E a gente ficou no hotel que é do lado da torre da TV e daí ficava um pouco mais fácil de se localizar, porque a torre dá pra ver de longe. A gente andou 25 minutos de trem pra de repente estamos do lado da torre de novo. Aqui do lado da torre Berliner Tower, que é feels like home. Mas foi uma noite divertida. As partes que lembro foram divertidas. Lá no meu Instagram tem um vídeo completo da minha viagem pra Amsterdã e a gente se vê na próxima. Tchau. Oi, sou o Bruno e eu acho que desde... Não, pera, eu não tô conseguindo. Eu tô com vergonha porque eu tô muito longe da câmera, parece que eu tô falando sozinho. Pera aí, eu vou tentar de novo.